Aplauda o Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de fazer um agradecimento por duas fotos que eu vi essa semana no grupo da igreja, que me deixou muito alegre, mas muito alegre mesmo, irmãos. Uma foi o pessoal da oração. Igreja que ora, irmão, é a igreja que está no caminho certo. Nós temos nossas dificuldades, temos os nossos problemas, mas confesso aos irmãos que me deixou tão alegre de ver uma quantidade de irmãos na quarta-feira aqui de manhã, orando, intercedendo. Isso é a igreja que tem, não é que somos melhores do que ninguém, nada disso, mas de ver uma quantidade expressiva de irmãos que se dispuseram a estar aqui de manhã, orando, intercedendo. Outra foi os nossos jovens. Me deixou muito alegre, irmão, de ver pessoas que têm se comprometido, que apesar das dificuldades, que apesar dos problemas da vida, mas tem um compromisso com Deus, de estar buscando ao Senhor, de estar fazendo a sua vontade. Que nós possamos, irmãos, nos juntarmos a essas pessoas, para que possamos estar mais fortalecidos, para que possamos estar juntos, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Porque em meio a tantas coisas que temos visto aí, temos visto também um povo que tem buscado a presença do Senhor, que tem se preocupado em orar uns pelos outros, orar pela nossa nação, orar pelas vidas. Então isso é motivo de muita alegria. Talvez você ache que isso é uma coisa simples, mas no reino espiritual tem grande valor. Então possamos também nos juntarmos a essas pessoas, para que possamos cada vez mais estarmos mais fortes para enfrentar os dias maus que vêm aí. Amém? Louvado seja o Senhor. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de
Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Glória a Deus, a esse Deus maravilhoso, a esse Cristo Jesus, que é a nossa fonte de água viva. E hoje, culto de missões, o culto especial, nos lembra mais uma vez da nossa convocação, de sermos aqueles que levarão essas palavras de que o Senhor é fonte de água viva, Ele é o pão da vida, Ele é o meu Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Rei da glória, Ele que vence, Ele que vencerá, Ele que está conosco, que não nos desampara, Ele que sacia a nossa sede, que cuida de nós, que está conosco. Glória a Deus por isso. Quero convidar os nossos irmãos a lermos um texto que fala exatamente dessa nossa missão como igreja do Senhor, nesse culto de missões especial, que se encontra em Isaías 61. Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Senhor, para consolar todos os que andam tristes e andar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Glória a Deus, aleluia. Podem sentar, meus irmãos. O Espírito do Senhor nos unge a igreja do Senhor para proclamar as boas novas aos perdidos, aos pobres de espíritos, para proclamar e para cuidar daqueles com o coração quebrantado, anunciar a liberdade no Senhor. O Senhor nos liberta do mal, nos liberta do pecado, para anunciar a libertação das trevas, para proclamar o ano aceitável do Senhor, consolar os que choram, consolar aqueles que estão tristes. Essa é a missão da igreja, anunciar que Ele é Deus, anunciar que o Senhor é soberano, e esses serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a sua glória. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador. A missão da igreja é honrar e glorificar o nome do nosso Pai, através da obediência ao seu chamado, de anunciar quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o que é o plano de salvação, o que é o evangelho da reconciliação. Amém, igreja? Que possamos nos manter firmes e fiéis, independente das circunstâncias. A palavra do Senhor nos orienta e nos incentiva a isso, a sermos fiéis, mesmo diante das circunstâncias difíceis que sobrevirão sobre a igreja, e nós sabemos disso. A partir do momento que a gente vai se aproximando desse dia do Senhor, mais e mais perseguições virão, nós sabemos disso. Mas em nenhum momento essa profecia, em nenhum momento o dia do Senhor será amargo para a igreja do Senhor. O dia do Senhor é o dia de esperança. Nós esperamos ansiosamente o nosso Pai, a segunda vida do nosso Cristo Jesus. Mas enquanto Ele não chega, que nós anunciemos a palavra dEle para que mais e mais se juntem ao corpo de Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor da nossa vida. Amém. Irmãos,
tenho alguns avisos para compartilhar com vocês aqui. Amanhã teremos nosso GEL às 19 horas. Para quem não conhece, GEL é o nosso culto de jovens em oração. Então convoco toda a igreja para estar conosco. Estamos tendo momentos muito especiais. Palavra do Senhor, adoração, oração em conjunto, individual. Então é um tempo da gente parar para orar juntos, compartilhando dos nossos pedidos, dos nossos agradecimentos. Então é um tempo muito valioso e eu convido toda a igreja para estar conosco aqui, junto com os nossos jovens, às 19 horas amanhã, no nosso GEL. Mais um GEL para a glória do Senhor. Na quarta-feira, às 19h45, continuamos o nosso IBIM com o pastor Sérgio. Então, não desistam, não faltem. É importante a gente se alimentar da palavra, do conhecimento de Jesus Cristo, do conhecimento da verdade, de conhecimento do nosso Deus. Então, todos aqueles que se inscreveram, que estão no IBIM, continuem. Quem está no IBIM sabe que a gente está tendo quartas-feiras aqui muito especiais, de muito aprendizado. Então, participem, porque é um momento muito especial e uma oportunidade que a sua igreja está dando para que você se capacite ainda mais dentro do Evangelho, que se capacite ainda mais dentro da jornada cristã. Então, não perca a oportunidade de estar aqui na quarta-feira, nosso IBIM, às 19h45. Cheguem pontualmente também, porque o tempo passa muito rápido. Então, né, quando algo é bom, né, as coisas passam muito rápido, né? Então, cheguem às 19h45 para dar tempo de vermos todo o conteúdo junto com o nosso pastor Sérgio. Quero dar 3 avisos muito especiais. Primeiro, nós temos o nosso acampamento Souzo 2024, que é o acampamento dos nossos jovens. Vai ser em junho, no dia 21, 22, 23 e 24. A gente vai aproveitar o feriadão aí de São João. Vai ser lá em Glória do Goitá, num espaço chamado Espaço Colinas. O valor é de R$180, mas a gente tem também desconto para a família, certo? Então a gente está distribuindo os carnezinhos. Os jovens e todos que quiserem participar podem entrar em contato com o Tato, ou com Belinha, ou com a Alice, ou com o Rafa. Então podem dar um nome para eles. Eles também têm um carnezinho, a gente pode dividir em 3 vezes. Então convoco aí os jovens e toda a igreja também para estarem conosco nesse tempo especial. Então temos o acampamento Souza, o Acamp Souza 2024. Em junho, em julho, nós temos o acampamento, o retiro dos nossos kids. Um valor de R$150 nos dias 19, 20 e 21 de julho, certo? Nas férias aí dos nossos kids, no mesmo local do acampamento dos jovens. Vai ser lá no Espaço Colinas também, lá em Glória de Goitá, 40 minutinhos daqui, eu já fui lá. O espaço é bem legal, bem amplo. As acomodações também são bem confortáveis. Então, os pais de crianças não percam a oportunidade, porque os retiros kids geralmente são retiros assim muito especiais, né? Tempo também dos meninos se abastecerem da palavra do Senhor, desse ministério. Vou passar, Alice. Desse ministério que tem feito um trabalho muito, muito, muito especial. Amém? Tem um outro retiro ainda para comunicar a vocês, mas antes disso eu queria passar um videozinho do nosso Retiro Kids, tá? Oi, amiguinhos, o Retiro Kids está chegando. Você não pode faltar. Será nos dias 19, 20 e 21 de julho, no Recanto Maria Reis em Glória do Goitá. Será muito divertido e vamos poder estar ainda mais perto de Jesus. Vai logo a tua inscrição.
Olha aí, um espaço muito legal, muito bacana. Então, pais de crianças, de kids, de nossos kids, não percam a oportunidade, inscrevam seus filhos. Vagas são limitadas, logicamente, então corram aí para se inscreverem, tá certo? Procure as irmãs do NASA Kids. E temos também um outro retiro, agora em agosto, temos um em junho, um em julho, em agosto. Então, a igreja está bem abastecida de eventos, de oportunidades para todas as idades e todos os grupos, né? Todas as pessoas. Então, teremos o nosso 7º retiro de mulheres no dia 3 e 4 de agosto, certo? No Hotel Casa Grande, lá em Gravatá. Vai estar friozinho ainda, vai ser bom, né? Leve sua jaquetinha, tá? Clima agradável lá. O valor de R$450, podendo ser dividido em 4 vezes. Então, mulheres da nossa igreja, irmãs da nossa igreja, não percam a oportunidade também de estar no nosso 7º retiro de mulheres, nos dias 3 e 4 de agosto, no Hotel Casa Grande, em Gravatá. Procurem Zilda, irmã Zilda, Seni, Josa, procurem as irmãs da nossa sociedade feminina e marquem presença lá, já deem seus nomes para garantir a vaga. Amém, igreja? Então, nós temos esses avisos, e eu queria passar a palavra aqui para o pastor Sérgio, para termos nosso momento missionário. Glória a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos, amém. Glória a Deus por estarmos aqui, mais um culto de missões, para a glória de Deus. Eu pedi a Josi para fazer o momento missionário desta noite, porque eu quero trazer para vocês algumas informações acerca da igreja perseguida, ou seja, daquela igreja ou igrejas de confissão cristã que são perseguidos no mundo todo. São perseguidos, e quando a gente fala perseguidos, é perseguição mesmo, né? É morte, é espancamento, é queimar a igreja, queimar casas dos cristãos. Então é coisa pesada, tá? Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, porque a mensagem vai ser em cima disso hoje. Mas eu quero dar uma dimensão para vocês, de como irmãos nossos, ao redor do mundo, e às vezes nem tão distante de nós, estão sofrendo por pregar a palavra de Deus. Mas antes, Josi pediu para eu lembrar os irmãos a oferta do FEM, Fundo de Evangelismo Mundial, que nós vamos tirar no dia 5 de maio, que é a oferta de Páscoa, não é isso, Josi? Até o dia 5 de maio, nós temos a oportunidade de estar ofertando para o Fundo de Evangelismo Mundial. Você já sabe, esse recurso não fica na igreja local. Esse recurso é recolhido no mundo inteiro e vai para a sede da Igreja Nazaré nos Estados Unidos, e de lá eles redistribuem para o mundo todo conforme os investimentos missionários da igreja. Então, por favor, faça esse sacrifício, esse esforço. Pastor, mas está difícil, eu não posso ofertar muito. A questão básica não é o valor, mas a intenção. A questão básica é a disposição do coração. Se você pode dar muito, dê muito. Se você não pode dar muito, dê o que você puder. Mas não deixe de dar, porque isso cria em nós um hábito, isso cria em nós um vínculo com a obra missionária do Senhor. Isso revela gratidão do nosso coração a Deus por tudo quanto Ele tem feito, e ajuda a igreja a fazer a sua parte, né? Levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam, inclusive socorrer também em algumas situações igrejas e irmãos que estejam passando por dificuldades, como as que eu vou relatar aqui mais na frente um pouco. Então, no dia 5, nós estamos fazendo esse recolhimento. Eu não lembro, José, se entregamos envelope. Foi entregue, não foi no último culto de missões, né? Eu não estava aqui, por isso que eu estou perguntando, né? Foi entregue o envelope. Você pode trazer no envelope, ou se você não pegou o envelope, não tem problema. No dia você traz, especifica, olha, isso aqui é para oferta
do FEM, do Fundo de Evangelismo Mundial, tá bom? Porque senão vai entrar como recurso da igreja. Aí você faz a separação e faz a sua oferta no dia 5 de maio. Esse final de semana agora vai estar sendo realizado aqui próximo, né, na cidade de Conde, na Paraíba, Congresso Nacional de Missões. Então, representantes de vários lugares do Brasil, várias igrejas, vão estar nesse congresso e nós vamos também nos fazer representar aqui em torno de 10 irmãos aqui da igreja, juntamente com outros irmãos de outras igrejas Nazareno, vão estar indo todos juntos no mesmo ônibus. O ônibus vai sair aqui da igreja na sexta-feira às 14 horas, tá? Tá vindo gente do Amazonas, né, Josi? Gente de longe, vão ficar hospedados aqui na casa de irmãos, para irem junto na sexta-feira e voltarem no domingo, tá? Então estejam orando por esse congresso, porque é sempre importante. O último foi em Brasília, Porto Alegre, não foi? Porto Alegre. Então é um momento de despertamento para a Igreja do Nazareno, é momento de ouvir palavra missionária, desafios missionários, e vai uma quantidade boa aqui de irmãos, 10 irmãos que vão na sexta e vão voltar no domingo. Então estejam orando, não sei se tem vaga ainda, mas de repente se você tem mais não, né? Nem para passar o dia, Josi? Tem, né? De repente você não vai dormir, mas quer passar o dia, tão pertinho, né, João Pessoa? É um pulo, a gente vai e volta. Então você fala com Josi, tá? Josi vai te dar as orientações necessárias para isso. Mas quem não for, esteja orando, tá? Por esse evento, colocando as pessoas que estão ali, os palestrantes, as igrejas, para que cada vez mais a Igreja de Nazareno, ela continue cumprindo o papel que Deus reservou para ela, de ser uma igreja missionária. Amém, queridos? Nós somos uma igreja missionária. A prova é que estamos aqui, né? E aqui foi um trabalho aberto por missionários, tá? Então, esteja orando para que Deus faça ali uma obra especial de despertamento e também de chamamento, né? De chamar novos vocacionados, novos missionários, pessoas da igreja, jovens também, não é? Para que haja também um renovo da igreja nesse aspecto. Queridos, eu não vou me demorar muito, mas eu acho muito importante esse tipo de informativo aqui. Eu contribuo e me associei a Missões Portas Abertas, que é uma instituição muito séria e que faz missões e ajuda missionários no mundo todo. Então, já há algum tempo, eu acompanho as Portas Abertas e, como eu contribuo mensalmente com eles, recebo esses informativos. Eles trabalham muito em cima das igrejas perseguidas, do povo de Deus que é perseguido no mundo todo. Então, eles trazem sempre muitas informações, muitas notícias, tá? A respeito de como anda a situação mundo afora a respeito dessas igrejas. Dessa vez vieram, né, notícias sobre a igreja na Índia, no Paquistão, na Nigéria, na Nicarágua, tão pertinho aqui de nós, né, relativamente perto. Igreja, principalmente a da Nicarágua, um país católico. Normalmente vem informações sobre Colômbia, Coreia do Norte, enfim, de vários países no mundo, dando relato, e eles mandam também a relação dos países que mais perseguem cristãos no mundo. A Coreia do Norte ganha disparado, o negócio lá é muito complicado, mas existem outros países que perseguem violentamente cristãos, e às vezes até com o aval e a conivência do governo daquele país. Na Coreia do Norte é o exemplo, o governo é totalmente anticristão, é um governo socialista, comunista, e lá os cristãos são mortos, são mandados a campos de concentração, e lá morrem de fome, literalmente, morrem de fome. Então é um regime extremamente opressor em todos os aspectos, inclusive o religioso, lá não se tem nenhuma religião, é proibido, tá?
Mas, dentre todos aqui, relatos horríveis, como na Índia, 414 igrejas foram queimadas. Num estado, o estado de Manipur, na Índia, 414 igrejas cristãs. Dá mais do que uma por ano, isso foi em 2023. Dá mais do que uma por ano. Lá existem extremistas, hindus também, que investem contra cristãos, espancam, queimam suas casas, queimam as igrejas e até casos de morte. Isso na Índia. No Paquistão não é muito diferente. No Paquistão, as igrejas são depredadas, queimadas, famílias pastorais são mortas, presas, espancadas, porque são cristãos. Na Nigéria, o Boko Haram, que é um grupo radical islâmico, eles estupram, matam, trucidam, espancam cristãos em várias aldeias onde eles têm o domínio daquela nação. Há uma parte da nação que é dominada pelo Boko Haram, que é um grupo rebelde, extremista, muçulmano. Então, são coisas terríveis. Cerca de 113 pessoas foram assassinadas no ano passado e 300 ficaram feridas num conflito, numa ação desse grupo terrorista contra os cristãos. Na Nicarágua também não é diferente. Existe muita perseguição, existe muita morte já, e a Nicarágua é um país também socialista, comunista, mas de viés cristão, mas os cristãos lá, e eu falo cristão católico e protestante e tudo mais, estão sendo massacrados na Nicarágua. A Colômbia também não fica atrás, a perseguição lá é grande, às vezes não tanto quanto nos outros países, né, Josi? Temos igreja Nazareno lá, Josi passou um tempo lá, mas também existe na Colômbia uma perseguição muito grande. Então essas coisas não estão acontecendo longe de nós, elas estão acontecendo perto de nós, próximos de nós. E esses irmãos, eles pedem socorro, socorro em oração, socorro financeiro, porque eles perdem tudo, perdem casa, perdem igreja, perdem a vida, famílias são mortas. E quando o Dinho estava falando aqui da dedicação dos irmãos, vindo à oração, ontem no culto da JNI, é motivo da gente glorificar a Deus, louvar ao Senhor pelo nosso esforço, né? Mesmo como o Dinho falou, enfrentando dificuldades que a gente enfrenta, nós estamos aqui. Mas quando o Dinho estava falando, eu me lembrei de que ia trazer isso aqui para vocês. E eu falei, se nós temos as nossas dificuldades cotidianas, e já é difícil, às vezes fazermos as coisas para Deus, nos envolvermos para o Senhor, pregarmos a palavra, evangelizarmos. Imagina esse pessoal aqui. Imagina esses irmãos nossos aqui. Porque ninguém aqui sai de casa com medo de ser morto, porque vem à igreja. Ninguém aqui vai ser preso, espancado, perder seus bens, porque está pregando a palavra de Deus ou levando uma Bíblia. Então veja como a dificuldade desses irmãos é infinitamente maior do que a nossa. E aí eu quero que você se espelhe nesses irmãos. Quando a dificuldade chegar na sua vida, seja ela de qual tipo for, e quando você pensar em parar por causa disso, pensar em desistir da fé, pensar em desistir da igreja, não venha ao culto, não vou ao evangelismo, não vou numa viagem missionária, por isso. Lembra desse pessoal aqui? Eu quero ler para vocês, e é o menor relato que tem, por conta do nosso tempo, justamente o que acontece na Nigéria, é um país africano, muçulmano. O relato de Portas Abertas é assim: na Nigéria, as igrejas são alvos constantes de grupos extremistas islâmicos, como, é um exemplo, tem outros, Boko Haram e Estado Islâmico da província da África Ocidental. Em maio de 23, uma igreja no estado de Kaduna foi atacada durante um culto e os cristãos foram sequestrados na hora do culto. Meses antes, o Boko Haram incendiou uma igreja no estado de Níger, com um líder cristão, aí dá o nome dele, dentro dela.
Ele tinha sobrevivido a um ataque e a outra igreja em Madala, que resultou na morte de 44 irmãos em 2011, e outro em 2012, além de ser um ex-refém do grupo em 2013, esse nosso irmão aqui. Entre 24 e 25 de dezembro do ano passado, por conta da comemoração do Natal, aldeias cristãs também foram atacadas enquanto celebravam o nascimento de Jesus no estado de Platô. Cerca de 113 pessoas foram assassinadas. Cristãos, irmãos seus em Cristo, assassinadas, e 300 ficaram feridas. Aí ele abre aspas aqui: é trágico que muitos irmãos que ansiavam por uma celebração pacífica de Natal com seus entes queridos e suas congregações locais tenham sido brutalizados mais uma vez. Aqueles que conseguiram escapar da carnificina com vida estão agora desenraizados, traumatizados e de luto. Lamenta a porta-voz do trabalho da Portas Abertas na África. Aí dá o nome da pessoa. Veja, queridos, isso aqui é uma realidade no mundo todo. Eu vou trazer alguns dados na hora da mensagem, até com base no que ele me traz aqui, impressionante sobre a perseguição, mundo afora. E às vezes não precisa ir para muito longe, não. Nós também já sofremos um certo tipo de perseguição, mas nem de longe mesmo, com o que esses irmãos passam. Então, por favor, o culto hoje é para despertar você, para que você esteja orando por essas pessoas, orando por essas igrejas, mundo afora. São muitos exemplos, muitos, de igrejas cristãs que passam por isso aqui, famílias pastorais que são assassinadas, sequestradas, mortas, a família toda, só porque prega Jesus Cristo. Então, a igreja perseguida, ela sofre o ódio que Jesus falou quando nos preveniu. Antes de odiarem a vocês, eles odiaram a mim, o Senhor diz, não é? Então, esse ódio é por causa de Jesus. É porque nós somos discípulos e adoradores do Senhor. Então, em nome de Jesus, irmãos, quando chegar o dia do desânimo, o dia mau, o dia que a gente pensa em desistir, um dia que a gente pensa, não vale a pena ir para a igreja, não vale a pena isso, não vale a pena evangelizar, não vale a pena ler a palavra, não vale a pena. Lembra desse pessoal aqui? Lembra desses irmãos? Porque eles estão morrendo pela fé. Eles não estão negando Jesus. E eles são trucidados. E as famílias também, eles perdem tudo. Mas eles preferem morrer do que deixar Jesus Cristo. Eles preferem perder tudo para não perder a fé, para não perder a salvação. Amém, queridos? Por favor, fecha teus olhos. Eu quero orar por esses irmãos, por essas igrejas. Pedir que você também ore não só agora junto comigo, mas no seu devocional diário, se lembra de colocar essas igrejas diante do Senhor. Querido Deus, obrigado. Obrigado pela liberdade que ainda temos nesse país, de pregar a Tua palavra, de sairmos da nossa casa e não termos medo de morrermos por causa da nossa fé. Medo de chegar na igreja e sermos atacados, sequestrados, espancados, mortos. De termos nossos bens tomados, queimados, nossas famílias mortas. Pai, obrigado, porque vivemos num país que ainda temos liberdade para viver o Evangelho. Mas nós, como igreja livre, queremos colocar diante do Senhor as igrejas perseguidas, aqueles irmãos e irmãs, famílias que são atacadas, são espancadas, são mortas, são queimadas vivas, perdem tudo, perdem a sua casa, perdem o seu negócio, a igreja é destruída, os templos são queimados, só por causa do ódio a Jesus. Pai querido, pedimos por essas igrejas, por esses irmãos, não só aqueles que mencionamos aqui hoje, mas todas aquelas igrejas, irmãos que são perseguidos em volta de todo este mundo. Tem misericórdia, os fortalece,
os renova na graça, no poder, na unção. Renova a fé deles poderosamente, Senhor, para que eles, sob hipótese alguma, sob circunstância nenhuma, desejem abandonar Jesus e a fé. Nós oramos por eles, nos colocamos como intercessores da vida dessas pessoas, irmãos nossos em Cristo, que caminham segundo a mesma fé, mas que enfrentam lutas e dificuldades muito, mas muito maiores do que as nossas. Senhor, sê com eles, que nós possamos ser levantados como uma igreja que ora, que intercede por eles, mas também uma igreja que contribui para aqueles que vão, contribui para que a igreja também possa ajudá-los, contribui para que órgãos missionários como Portas Abertas possam fazer o seu trabalho de assistência a essas famílias, de preparo de novos líderes nessas localidades, Senhor. Nós queremos orar por eles, mas queremos também contribuir para que, ó Deus, eles tenham o sustento, tenham o apoio necessário, sejam socorridos em momentos tão dramáticos como esses. Pai querido, que o Senhor toque o nosso coração, que sejamos um povo de oração missionária, de intercessão, mas que sejamos também um povo com o coração aberto, com o coração livre para ofertar a Deus, para ofertar financeiramente, para que também essas igrejas sejam assistidas, essas pessoas sejam assistidas também nessa importante área da vida. Mas também queremos orar pelos opressores, queremos orar por essas nações, queremos orar por esses grupos extremistas. Senhor, que a Tua palavra os alcance, que eles sejam salvos, que eles venham a conhecer Jesus Cristo, o amor e a bondade do Senhor, que todo ódio cesse no coração deles e que eles também venham a se entregar a Jesus. Nós oramos por esses grupos radicais, oramos pelo governo nesses países, Senhor, que sejam governos formados por pessoas que amem a Jesus Cristo, pessoas, ó Deus, que permitam que o Evangelho seja pregado a tempo e fora de tempo, para que cessem, Deus, essas perseguições e a Tua palavra, ela seja ministrada a milhões de vidas que hoje perecem sem Jesus e sem salvação, porque muitas vezes não é possível a chegada de nenhum missionário, não é possível a chegada de nenhuma porção da Tua palavra. Tem misericórdia desses povos não alcançados. Tem misericórdia, ó Deus, dessas igrejas e desses irmãos que sofrem tão dura perseguição. E tem misericórdia desses opositores, desses torturadores, dessas pessoas que caçam os cristãos mundo afora. Como Paulo um dia foi assim, como Paulo um dia também caçava os cristãos para matar os cristãos. E Paulo se transformou num dos maiores homens da palavra de Deus, num exponencial maior do Novo Testamento, um homem que amou Jesus e pregou a palavra. Que, ó Deus, esses perseguidores se transformem em Paulos, em homens de Deus, em homens que amem Jesus e que vivam e preguem a santa palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa liberdade. Obrigado pela possibilidade que temos de orar, de viver a palavra e de contribuir com o Teu reino, com a Tua palavra, com as igrejas, com aquilo que Tu queres fazer na vida das pessoas que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor. Essas vidas estão diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Se você quer se associar, quer ser um contribuinte de Portas Abertas, é só você acessar o site deles, a página deles, e ali tem toda a facilidade para você se tornar um contribuinte mensal. Sendo contribuinte mensal, você recebe essas informações e de vez em quando você recebe um boleto extra. Esse aqui é justamente para ajudar uma dessas famílias que foi atacada, uma dessas igrejas que foi atacada. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se você deseja orar, não tem custo a oração, né? Mas se você deseja também contribuir, faça isso. Se associe e mensalmente você faz sua oferta
para portas abertas continuar podendo fazer o trabalho deles. Amém? Deus abençoe. Queria aproveitar esse momento para conhecer os nossos visitantes. Temos alguns nomes aqui na lista. Audiceia, seja bem-vinda, minha irmã. Ariane, seja bem-vinda. Edson, seja bem-vindo, meu irmão. Josiane, seja bem-vinda. E Alisson, seja bem-vindo, meu irmão. Maria, seja bem-vinda. Hugo, seja bem-vindo, meu irmão. E Edilson, seja bem-vindo, meu irmão. Mais alguém que não está nessa lista, que está nos visitando pela primeira vez, pela segunda vez, levante suas mãos. Se não, vamos saudá-los, igreja, para que eles voltem mais vezes, se sintam à vontade aqui. 3, 2, 1. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Igreja do Nazareno ama você. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Voltem sempre. Quem estiver próximo, dá um aperto de mão, né? E que vocês voltem mais vezes aqui, em nome de Jesus. Queria chamar os nossos 2 oficiais para o recolhimento dos nossos dízimos e ofertas. E já chamar o Nazatim para estar aqui conosco, para louvar o Senhor. Nazakids, desculpa. Porque já tem uns grandinhos já, eu pensava que já era adolescente. Enquanto eles chegam, vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas. Feche teus olhos novamente. Santo Eterno Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado esta casa, o Senhor tem sustentado os teus filhos, ó Pai, o Senhor tem sustentado cada lar aqui representado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos os recursos que entram desse lugar. Obrigado porque o Senhor tem dado a oportunidade de nós trabalharmos na tua obra, realizarmos a missão dessa igreja, e nós te louvamos por isso. Te pedimos que o Senhor continue suprindo todas as necessidades, ó Pai, dessa igreja e de cada um dos nossos irmãos. Se há alguém hoje, ó Pai, passando por dificuldades financeiras, que o Senhor abra portas de emprego, cuide da sua casa, que o Senhor seja o Deus da provisão no seu lar, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado por tudo, porque o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Amém. Deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não. Deixa iluminar. Jesus, acenda a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não. Deixa iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse: você é a luz do
Glória a Deus pela vida das nossas crianças. São presentes de Deus para a nossa igreja, são o futuro da nossa igreja, que vão levar a luz de Cristo onde elas estiverem. Serão embaixadores e embaixatrizes de Cristo Jesus. Amém. Eu queria também chamar as crianças que não estão aqui, né, as crianças que estão no banco, para a gente orar junto com elas também, fazer essa oração e liberá-las para o cultinho. Vem para cá. Sou baixinho aqui, estou meio confundido aqui com as crianças, tá, pessoal? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela vida de cada um desses pequeninos, Senhor. Obrigado, ó Deus, são presentes do Senhor para a nossa igreja. Obrigado porque nós temos a oportunidade de vê-las crescendo no Evangelho, se capacitando no Evangelho, aprendendo a Tua Palavra, se apaixonando ainda mais pelo Senhor e resplandecendo a Tua luz através das suas vidas, ó Pai. Nós te glorificamos por isso. Obrigado, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa responsabilidade de continuar conduzindo cada uma delas para o verdadeiro Evangelho, para o Evangelho genuíno, para os teus caminhos, ó Pai. Para que, quando elas crescerem, elas não se desviem, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que saiam daqui, ó Pai, homens e mulheres de Deus, que vão propagar a Tua Palavra, ó Deus, onde elas estiverem, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe cada uma, supra cada necessidade, ó Deus, de cada um. Abençoe seus lares, que o Senhor derrame da Tua paz, do Teu amor e do Teu cuidado em cada um dos seus lares, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor já falou conosco durante o culto, através de louvores, através das nossas crianças, e o Senhor vai continuar falando através da palavra ministrada. Em nome de Jesus. Amém. Estão liberadas as crianças. Eu pensei. Obrigado. Glória a Deus pela vida das nossas crianças, por esse importante investimento que os pais fazem na vida dos seus pequeninos. Por favor, abra a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Quero compartilhar a palavra com você, reforçando aqui o convite para os retiros da igreja, desde as nossas crianças, jovens, as nossas irmãs. Vale a pena o investimento, viu? Em todos esses retiros, vale a pena o investimento, porque é um momento especial do trabalhar de Deus, da busca pessoal de cada um. Então, eu incentivo os nossos jovens, é o primeiro, né, no calendário, não deixarem de estar presentes. Incentivo os pais a investirem nos seus filhos, para o Retiro Kids, e as nossas irmãs também, não é? É um pouco mais pesado o investimento, mas é porque no caso das nossas irmãs é um hotel. Hotel é outro preço, né? Mas um excelente hotel, com todo o conforto, toda a estrutura, para que a gente faça um retiro abençoado, as irmãs sejam abençoadas. Então não deixe de ir, minha irmã, faça um esforço, dá para dividir até lá, faça um sacrifício, fale com as irmãs, mas de maneira que você não deixe de ir. Se possível, leva uma convidada, leva uma mulher não crente, leva uma pessoa que você sabe que precisa de Deus para esse retiro, tá bom? É invariável, todo retiro é muita bênção, as pessoas saem abençoadas lá, as irmãs saem renovadas pelo Senhor, então vale muito a pena sim, tá bom? Estamos falando hoje de missões, estamos falando especificamente da igreja perseguida, ou a perseguição como um todo contra a nossa fé.
E a gente vai ver aqui que não é nada novo. Desde os tempos apostólicos, a perseguição já se fazia presente na vida da igreja. E o primeiro mártir da igreja cristã foi um homem chamado Estevão. E é sobre ele que a gente vai falar um pouco, mas trazendo também esse contexto missionário e da igreja perseguida e da nossa responsabilidade em relação a esses irmãos. Atos capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 ao 14 e depois pulamos para Atos capítulo 8, verso 1. Atos 6, a partir do 8 diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram, preste atenção nisso, então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram, presta atenção de novo, falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer, mentira, não ouviram nada, que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ministra sobre nós na conformidade do teu Espírito, naquilo que o Senhor quer nos comunicar hoje, aquilo que o Senhor quer falar conosco como servos e servas e como igreja do Senhor. Que o Senhor multiplique esta palavra, que ela seja multiforme e ela alcance o coração de cada um hoje de manhã. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. É uma realidade que eu e você, a gente não pode ignorar. Existe perseguição contra o cristianismo no mundo todo. Inclusive em países de tradição cristã, como eu falei aqui, Nicarágua, Colômbia, Cuba, são exemplos. A Portas Abertas, eles têm um dado que diz que 360 milhões de cristãos são perseguidos de alguma forma por causa da sua fé. 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo porque amam Jesus. A morte de Estevão deu início à perseguição contra a igreja primitiva. Foi a primeira perseguição que a igreja de Jesus Cristo sofreu. Até os dias de hoje, a perseguição contra os cristãos, ela permanece viva. Até hoje, 2000 e tantos anos depois, a perseguição continua a existir no mundo. E não pense que no seu país, no Brasil, é totalmente diferente. Não é. A gente vai ver. Por isso eu quero trazer 3 fatos sobre a perseguição ou a igreja perseguida. O primeiro fato, a primeira realidade, é que essa perseguição ela é histórica. Ela nunca deixou de existir. E ela nunca vai deixar de existir. Porque estamos vivendo cada dia mais tempos difíceis para aqueles que creem em Jesus. A Bíblia não nos vende uma ilusão. Pelo contrário, se você for estudar os últimos tempos,
você vai ver que todas as manifestações de Jesus, de Paulo, de João e Apocalipse, só para citar esses, são de que cada vez mais vai piorar. Cada vez vai haver uma maior intolerância ao Evangelho. Inclusive em lugares tradicionalmente cristãos, como a Europa, por exemplo. A Europa hoje, muitos países vivem uma perseguição a cristãos, à fé. Então, perceba, meu irmão, minha irmã, não estamos falando do caso de Estevão, nem de todos esses relatos que eu fiz aqui, ou de qualquer outro que você possa tomar conhecimento. Não são casos isolados. É o mundo. O mundo nos olha com ódio. Isso é verdade. Jesus disse: antes que odiassem a nós, odiaram a Ele. Então não ache que o mundo, a sociedade, olha para nós com simpatia. Há raras exceções. Mas o mundo nos olha atravessado. Porque nós nos opomos ao mundo. Nós nos opomos a essa sociedade que aí está. E a forma como essas pessoas vivem, as amamos, pregamos a palavra, desejamos a salvação deles, mas não concordamos com a forma com a qual eles vivem. Estevão também não concordava. O texto diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ora, isso era para as pessoas se maravilharem, né? Isso era para as pessoas glorificarem, né? Era para as pessoas terem simpatia por aquele homem, porque ele fazia grandes coisas em nome de Deus. Deus usava aquele homem poderosamente. Então não ache porque você hoje, igreja, faz o bem, porque você como cristão ajuda alguém, que você vai ser amado, amada. Pode até ser. Talvez Estevão esperasse que as pessoas gostassem dele, porque ele era um bom homem, um homem temente a Deus, que fazia o bem. Mas não foi bem assim. Por quê? Porque Estevão estava enfrentando um sistema. Estevão falava de algo que aquele sistema não queria ouvir. Estevão falava de mudanças e de coisas trazidas por Deus que as pessoas não aceitavam. Então, ao invés de terem simpatia por aquele homem, por aquele bom homem, eles tinham ódio. E começaram a discutir sobre doutrina, começaram a contestar aquilo que Estevão falava. O verso 9 diz: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e da Cilícia e da Ásia. Ou seja, não era uma coisa localizada de uma sinagoga, de uma pessoa. Eram todos que se voltaram contra aquilo que Estevão estava falando e começavam a dizer: não, você está errado, não é assim, não é assim, não é assim. Quando nós vamos pregar o Evangelho, ou quando nós vamos, não discutir, porque a gente não discute fé, a gente prega. Quando a gente vai conversar com alguém que não tem Jesus, muitas vezes essa pessoa ela começa a contestar aquilo que a gente diz. Por quê? Porque ela não está crendo. E muitas vezes ela não quer crer. Existem barreiras espirituais na vida dela, existem barreiras culturais, existem barreiras emocionais. E muitas vezes essas pessoas elas começam a querer disputar com a gente, querer discutir teologia, discutir doutrina, discutir modo de vida, discutir a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, de pensar, e começam a nos criticar por isso. E muitas vezes se afastam de nós, nos criticam, nos ridicularizam. É mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o que estava acontecendo aqui. Esse diálogo de Estevão e essas pessoas não era um diálogo amistoso da parte dessas pessoas. Estevão estava ali para levar o amor de Jesus.
Mas aquelas pessoas não estavam recebendo o amor de Jesus. Elas queriam contender com Estevão, queriam combatê-lo, como combateram Jesus. E Jesus veio fazer o mal para alguém? Claro que não. Mas Jesus veio mudar um sistema. E como eu já falei aqui, eles não querem mudar o sistema. Porque o sistema é o que mantém eles. Então, Estevão sofreu a mesma coisa. E ele passou a ser perseguido por aqueles que representavam o poder religioso em Israel. Perceba, o primeiro perseguidor da igreja não foi Roma. Não, foram os judeus, o próprio povo de Deus. Quem matou Jesus não foi Roma. Foram os judeus. Os judeus só não executaram porque não podiam, era proibido. Mas fizeram tudo para que Roma matasse Jesus, e conseguiram. Quem se opõe a Estevão aqui não são os romanos, não são pessoas de outras religiões, os próprios judeus que se opuseram a Jesus e o mataram, aqui estão se opondo a Estevão e vão matá-lo. A perseguição começou forte. Perseguir é assediar, oprimir, dificultar, negar direitos, torturar, executar pessoas, com base em discordâncias étnicas, políticas e religiosas. Como eu falei, o dado que eu já trouxe na introdução, 360 milhões de cristãos estão sofrendo algum tipo de perseguição. Será que você sofre algum tipo de perseguição? Será que no seu trabalho você é deixado meio de lado porque você é crente? Será que na sua faculdade, eu já vi jovens aqui da igreja sendo perseguidos em faculdade, porque eram cristãos, porque eram jovens cristãos e não compactuavam daquilo? Será que no meio da sua família você não sofre certa discriminação porque você é um cristão, uma cristã? Tipo, brincadeira, piada. Paulo, aumenta meu retorno aqui, querido, eu não estou me ouvindo. Piada, brincadeira sem graça, brincadeira que humilha, brincadeira que te constrange, porque você é cristão. Será que você nunca passou isso na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus amigos? O nome disso é perseguição. O nome disso é discriminação, porque não estão respeitando a nossa maneira de ser e de pensar e de viver. Agora, nós temos que respeitar as escolhas deles, porque se não respeitamos, somos radicais. Mas eles podem nos perseguir de várias formas, tanto formas, entre aspas, mais brandas, como as que eu relatei: morte, tortura, violência, espancamento, estupro, assassinato, por aí vai. Esse bom servo de Deus, ele sofreu, foi o primeiro e sofreu duras perseguições. Como os crentes na Coreia do Norte, que é a nação mais fechada ao Evangelho no mundo, ali pessoas morrem, e tem um dado que diz que 3 milhões de pessoas morreram de fome na Coreia nos últimos anos, 2, 3 anos. 3 milhões de pessoas morreram de fome. E muitas delas cristãos por causa da sua fé. Recentemente um casal cristão foi descoberto, foi preso e punido, e o filho bebê foi condenado à prisão perpétua. Bebê, condenado à prisão perpétua e mandado para campos de concentração. Onde é que você viu a última vez falar em campo de concentração? Foi lá na Segunda Guerra Mundial. E eles são mandados para campos de concentração, e ali são jogados, e ali morrem de fome. Porque o governo não lhes dá nenhum tipo de assistência, porque são cristãos. Ou se opuseram de alguma forma ao regime. A gente tem que ser honesto. Lá não morre só cristão. É só se opor ao regime que vai para esse campo de concentração e ali morre.
nenhuma liberdade. Pastor Antônio Gilberto, que foi um pastor assembleiano, ele dizia que o sofrimento, a perseguição e a tribulação são inevitáveis na vida do cristão. É verdade. Essas coisas fazem parte da nossa vida. A palavra diz que nós somos estrangeiros nessa terra, somos peregrinos. Mas em relação a essas igrejas perseguidas, você multiplique isso por muito. São sofrimentos que você nem imagina passar um dia na vida. Porque é cristão. Por ser cristão. Então a gente tem que voltar os olhos um pouco e o coração para essas pessoas. 2 Timóteo, Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 2,9: por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo era outro e foi outro perseguidor, cruel, que acompanhava e mandava matar cristãos, que ao se tornar cristão, sofreu a mesma perseguição. E morreu por causa disso, por causa da sua fé em Jesus. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Mas quando a gente volta os olhos para essas pessoas e essas igrejas, esses irmãos em outros países, isso se multiplica por muito. E a gente tem que ter a noção de que a dor deles deve ser a nossa. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Há um ditado secular que não deve se aplicar à nossa vida. O ditado diz: aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Com nós cristãos não pode ser assim. Porque os nossos olhos dificilmente vão ver esses irmãos sendo perseguidos. Nós não vivemos o contexto deles. Mas não é por isso que eu não vou me importar com eles. Não é por isso que aquilo que aconteceu com Estevão, com Jesus e com Paulo não nos afeta de alguma forma. Não nos ensina alguma coisa. A narrativa de Atos nos revela que a morte de Estevão deu início à perseguição contra a igreja do Senhor, a partir da desonestidade dos perseguidores. Desonestidade e ódio. E esse é o segundo fato sobre a igreja perseguida, sobre a perseguição. Ela acontece por causa do ódio dos perseguidores. É o que, não vou dizer todos, claro que não, mas é o que move os perseguidores contra os servos e servas de Jesus, é o ódio a Jesus. Não é o ódio propriamente contra as pessoas, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eles odeiam Jesus, isso é espiritual, irmãos. Eles odeiam Jesus e aquilo que Jesus representa, o cristianismo. A perseguição que acontece... Até eu tomei um susto, irmão. A perseguição que acontece mundo afora é movida pelo ódio. Ódio religioso. Ódio contra você e contra mim, que nenhum mal lhes fizemos. Ódio contra essas pessoas, essas famílias, que muitas vezes são famílias que abençoam a comunidade. Há relatos a respeito disso. Famílias e igrejas que interagem com a comunidade, fazem bem à comunidade. Aí, por estarem fazendo bem à comunidade, esses grupos radicais, eles vêm e destroem a igreja. E matam os cristãos. Porque eles estão fazendo bem às pessoas. Em nome de Jesus. O que levou Estevão à morte foi o ódio. A mentira. O ódio é irmão da mentira, né? Andam juntinhos. E o nosso texto vai provar isso para nós. Eles não estavam conseguindo,
no debate teológico, doutrinário, na manifestação da graça de Deus, eles não estavam conseguindo prevalecer contra Estevão. Eles não estavam conseguindo ter a razão, justificar aquilo que eles estavam dizendo. O próprio texto diz que Estevão estava prevalecendo contra eles. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava com Estevão. E aqueles homens começaram a sentir raiva de Estevão. O verso 11 diz, veja a mentira, então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Em momento nenhum Estevão falou isso. Da mesma forma como mentiram a respeito de Jesus. Porque eles tinham que ter argumentos para fazer o que eles queriam fazer. O verso 14, a mentira, eu li o 11, o 14, a mentira continua, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Mentira de novo. Falso testemunho. Quem odeia alguém, lança a mão do que puder para prejudicar esse alguém. Quem odeia alguém e quer fazer mal a este alguém, e não tem formas legítimas de fazer, ela vai arrumar um jeito de fazer, ela vai mentir, ela vai trazer falsos testemunhos para condenar aquela pessoa. Foi o que aconteceu aqui. Mentira, falso testemunho, desonestidade, como resultado do ódio daqueles que perseguiam Estevão. E como acontece hoje em dia, contra esses que perseguem a igreja do Senhor, nas suas mais diversas formas. No fundo, é um certo ódio, um certo rancor contra o povo de Deus. Porque, em primeiro lugar, como Jesus mesmo falou, eles odiam ao Senhor e aquilo que o Senhor representa no mundo. Estevão nunca proferiu palavras blasfemas contra Moisés ou contra Deus. Ainda hoje, isso acontece. Os perseguidores, aqueles que odeiam Jesus Cristo, expressam isso através da mentira, de narrativas falsas, porque não encontram justificativas, não encontram argumentos legítimos. Porque quem é que pode debater com o Espírito Santo, irmão? Quem é que pode debater com um crente cheio do Espírito Santo como Estevão? A mentira não prevalece contra a verdade. A verdade prevalece contra a mentira. Amém, meus irmãos? Porque Jesus é a verdade. Então esses homens, esses perseguidores de Estevão, eles entraram em desespero. A gente tem que parar de alguma forma isso aqui. Tinha algo maior envolvido. A mesma razão pela qual mataram Jesus. Tinha algo espiritual maior envolvido. Esses homens eram movidos, a gente sabe por quem. E a maneira que eles têm de parar é matando. Acontece até hoje. A maneira como eles têm, o instrumento que eles têm para parar os nossos irmãos perseguidos é matando, é intimidando, é queimando as casas, é queimando as igrejas, é sequestrando as famílias, levando para locais para torturar essas famílias, para fazer com que elas neguem Jesus, que elas parem de pregar a respeito de Jesus. Não há nada novo. É tudo movido pelo ódio. Para que o cristianismo não alcance mais pessoas, que quando conhecem o cristianismo, se libertam de opressões políticas, sociais, religiosas, e acima de tudo do pecado, se libertam do ódio. Entende por quê e como as igrejas perseguidas são atacadas? Entende por que essas pessoas fazem isso? É para
bloquear, para parar a propagação do Evangelho. Aquilo que nós temos toda a liberdade para fazer aqui. Aquilo que nós temos toda a liberdade para viver, para pregar, eles não têm lá. E esses perseguidores vão fazer de tudo e fazem de tudo para barrar os passos do Evangelho, levado através dessas igrejas e desses irmãos. Estevão não morreu por ser desonesto, mau caráter ou algo do tipo, mas por pregar a verdade de Jesus. Esses irmãos não estão sendo perseguidos porque são más pessoas, são mau caráter, são pessoas desonestas, são pessoas envolvidas com crime. Não, elas estão sendo mortas, estão sendo agredidas por causa de Jesus. Porque pregam a verdade. Mas glória a Deus que nem Estevão, nem esses irmãos recuam na sua fé. Glória a Deus porque nem Jesus, nem Paulo, nem Estevão, naquela época, e tantos outros, e nem essas igrejas, esses irmãos recuam na sua fé. Mas aí eu pergunto, se fosse você, lá, ou se amanhã o nosso país se tornasse um país perseguidor de cristãos, está longe não, viu? Presta atenção. E se amanhã, no seu país, houvesse ameaças contra a sua vida, porque você prega o Evangelho ou vive o Evangelho? Ou se amanhã no Brasil fosse proibido falar do nome de Jesus? Ou as igrejas começassem a ser perseguidas? Ou não houvesse mais liberdade nas igrejas, como não há na China? Na China não há igreja livre, nenhuma. Todas elas são controladas pelo governo chinês. Só prega o que o governo quer, só faz o que o governo quer. O pastor é indicado pelo governo, é tudo controlado, e lá é controlado para valer. Que fé é essa? Que igreja é essa? E se amanhã fosse assim no seu Brasil, qual seria a tua atitude? Você seria um Estevão? Você seria um desses irmãos? Que tipo de igreja nós seríamos? Uma igreja acovardada? Uma igreja que se refugiaria em casa e não pregaria mais o Evangelho? Ou seríamos como esses irmãos destemidos, que não negam a sua fé, não recuam, à custa da sua própria vida, como Estevão fez? Certo comentarista bíblico diz: Estevão é exemplo de todos que defendem a verdadeira fé bíblica. É um exemplo para nós, porque ele morreu por causa disso. Ele perdeu a vida, como vários mártires ao longo da história do cristianismo, como o próprio Paulo, o próprio Pedro e tantos outros apóstolos e discípulos, que na sua época morreram, foram mortos por causa da sua fé, porque não negaram a sua fé. Aí eu pergunto de novo, meu irmão, minha irmã, para você examinar o seu próprio coração: e se fosse você? E se fosse a sua família? E se fosse a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus irmãos em Cristo, que passassem por isso? O seu pastor? O que você faria? Que tipo de crente você seria? Isso fala da nossa fidelidade a Deus, acima de tudo, da nossa disposição de amar Jesus e servir a Jesus em qualquer circunstância. Mesmo que a circunstância seja a pior possível. Talvez a gente dissesse: pastor, eu não sei o que eu faria. É uma resposta honesta, para ser bem sincero. Por isso a gente deve orar ao Senhor: Senhor, se eu tiver que passar por isso, fortalece a minha fé, fortalece meu coração, fortalece meu vínculo com Jesus, me faz ser forte como esses irmãos,
dessas igrejas perseguidas são. Como Estevão foi, como Jesus foi, como Paulo foi. Porque a gente tem que ser honesto com Deus, verdadeiro, e procurar nele a força. Para que mesmo que a nossa vida esteja em risco, ou da nossa família, ou da nossa estrutura como igreja, a gente não pense nem um segundo em voltar atrás, em negar a nossa fé. Mas que a gente tenha, como Estevão teve, a força para continuar. E é justamente o terceiro fato sobre a perseguição, ou sobre a igreja perseguida. Nós não podemos ignorar essa perseguição. Não podemos ignorar esses irmãos, mesmo que eles estejam tão longe de nós. Mesmo que os nossos olhos não os vejam. Mesmo que a gente não saiba nem quem eles são. Mesmo que aquilo que aconteça a eles em nada afete a nossa vida, a nossa zona de conforto, a nossa segurança. Mas eu não posso ignorar o que acontece com eles. Porque a perseguição ainda é uma realidade. Ela traz morte. Capítulo 8, verso 1 do nosso texto diz: e também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? Estevão. Estevão foi levado por aqueles homens ao conselho, e ali ele foi julgado, e ali ele foi condenado, e ali ele foi morto. Rapidinho assim, ó. Mais ou menos como fizeram com Jesus. Mais ou menos como acontece nessas localidades onde se persegue e se mata cristãos. As ações deles são rápidas. Pega, tortura e mata, se for o caso. Mas elimina o problema. Foi o que fizeram com Estevão. Ele foi apedrejado por causa de mentira, de ódio, de narrativa falsa. Ele foi morto e Paulo estava lá vendo. A perseguição traz morte. Ela dispersa e aflige o povo de Deus. O próprio versículo 1 diz: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Sabe o que aconteceu? Depois que Estevão morreu, se abriu uma grande perseguição em Jerusalém. E todos os cristãos tiveram que fugir da cidade. Tiveram que ir embora, da noite para o dia. Ou ia preso ou morria. Você fazia o quê? Eu ia embora. Como foram? E alguns dizem, plano de Deus, porque a partir daí o evangelho se propagou por vários lugares. Verdade. Verdade, Deus usa até a perseguição para a glória dele. Verdade. Mas aquelas famílias, aquelas pessoas, por amor a Jesus, estavam sendo perseguidas. Uma cidade inteira. Não era mais Estevão só. Eram todos os cristãos. E aí você vê seu pai, sua mãe, sendo perseguida, espancada, torturada, expulsa de casa. Você vê sua família perdendo tudo, todos os bens, porque era cristão. Então eu não posso ignorar isso. Porque a perseguição traz morte. Milhares de cristãos continuam sendo mortos por causa da sua fé. Todos os dias cristãos são espancados, torturados e mortos. Em países como Nigéria, Coreia do Norte, Colômbia, Índia, Paquistão, Nicarágua, Cuba e por aí vai. É realidade, gente. É de verdade. Nossos irmãos estão sendo mortos em pleno século 21 porque amam Jesus. Porque amam Jesus. Nada além disso. Porque amam Jesus.
e não negam ao Senhor, e não negam a sua fé. Você não vê essas notícias na imprensa, vê? Não vê. Você não vê isso na velha imprensa, porque a velha imprensa está comprometida com o ódio ao cristianismo. A velha imprensa está comprometida com o ódio aos cristãos e às igrejas. Por isso somos ridicularizados nas novelas, nos programas de auditório. A figura do cristão, do crente, é ridicularizada. São feitos estereótipos. Normalmente, aquele cristão é ignorante, é burro, é alienado, é esquisito. Eu não vejo nenhum estereótipo desse aqui na igreja. Aqui ninguém é burro, ninguém é ignorante. Aqui não se tem aqueles estereótipos que se colocam nas redes sociais, nas novelas, para ridicularizar o povo de Deus. E aí nos desprezam. Desprezam quem somos. Ridiculariza quem somos. Porque o povo de Deus é feito de gente honesta, de gente decente, de gente bonita, trabalhadora, de pessoas inteligentes. Mas é isso que você vê quando nos representam lá fora? É não. Não. Não nos representam com verdade, com legitimidade, com honestidade. Nos representam como pessoas radicais, meio doidas. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é a quem eles odeiam? Em primeiro lugar, eles odeiam a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo condena a forma como eles vivem e pensam e agem. E a sociedade de hoje, do mesmo jeito que da época de Estevão, ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Então ela odeia todos aqueles que as condenam. Condenar no sentido de, está errado. Não pode ser assim. Não é assim que a Bíblia ensina. Tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro. Não pode agir dessa forma. Isso levou Estevão à morte. Isso levou Jesus à morte. Levou Paulo à morte. Isso continua levando os cristãos à morte, aonde eles estejam. Então você não vai ver essas notícias, esses massacres, esses sequestros. Você não vai ver com facilidade nas TVs abertas. Você não vai ver nas revistas, nos jornais. Você não vai ver, porque eles não querem que você saiba. Mas é só você se informar melhor, para você ver o que está acontecendo com os seus irmãos em Cristo. Portas Abertas, no boletim, diz assim: infelizmente, esses testemunhos são pouco diante da situação dos ataques às igrejas. Os prédios destruídos e fechados são apenas alguns dos problemas. Além das perdas materiais, os ataques deixam nossos irmãos traumatizados e com medo de continuar se reunindo em comunhão e adoração. É como se você dissesse: não vamos para a igreja, porque podemos ser mortos. Não vamos para a igreja, porque lá podem nos prender. Você já pensou nisso? Coisa horrível. Nossos irmãos, apesar da fé, da decisão do coração, eles têm medo. Claro, é natural. Eles têm medo de continuar. Eles têm medo de morrer. Têm medo que seus filhos morram. Mas sabe, irmãos, eles estão lá, levando a palavra de Deus, onde eles não podem. Eles estão lá fazendo o que eles não podem, mas eles não desistem de fazer. Eles não param de fazer aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. E você, com toda a liberdade que você tem, você está fazendo? Com toda a condição que Deus te dá, de você pregar o Evangelho, viver o Evangelho, ganhar almas para Jesus, você está fazendo isso?
Eles sem condição nenhuma lá estão fazendo. E nós com toda a condição aqui estamos fazendo. A lista mundial de perseguição de 2024 revela que 50 países, nos 50 países onde mais se persegue cristãos, 14.766 igrejas foram atacadas. 14.766 igrejas em 50 países que mais perseguem cristãos foram atacadas, o que representa um aumento de 600% em relação a 2023. Que mês estamos? Mês 4. O ano não acabou ainda não. 600% a mais do que no ano passado. Estamos no mês 4, ainda falta 8. Ou seja, a perseguição, ela só vai aumentar. E eu vou dizer a razão. Jesus está chegando, meu irmão. Jesus está chegando, minha irmã. Então, em nome de Jesus, ore por esses povos, ore por essas pessoas, ore pelos seus irmãos, contribua financeiramente, para que esses irmãos sejam assistidos. Não deixe, não se esqueça deles, porque eles estão fazendo o que eles não podem. Continue você pregando a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo, como diz Paulo. Use as redes sociais para isso. Use as suas amizades, use a faculdade, use o trabalho. Use o que você puder para levar Jesus a alguém, perto ou longe de você. Porque se esses irmãos, se essas igrejas, com todo esse risco, estão fazendo, por que é que eu e você não faríamos? Sabe por quê? Porque a gente se acomoda na nossa vida, se acomoda nas bênçãos de Deus para nós, e a gente para de pensar no outro. Mesmo que o outro esteja do nosso lado, mesmo que o outro seja da nossa família, mesmo que o outro seja um querido amigo, a gente se esquece do outro. Porque a gente se acostuma, a gente se acomoda nas nossas facilidades. Se eu posso te dar um conselho hoje, se você me permite, saia da sua zona de conforto. Pregue o Evangelho a tempo, a fora de tempo. Evangelize onde você puder, presencialmente, rede social, onde você puder. E contribua para quem está fazendo a obra, como a Igreja do Nazareno, com portas abertas, contribua para que essas pessoas, elas também sejam assistidas. Como eu falei, a contribuição extra que chegou vai ser para ajudar uma igreja a ser reconstruída. E as famílias que tudo perderam, eles precisam de ajuda financeira. Eles precisam da oração da igreja, para que eles não percam a fé, para que eles continuem fazendo o que o Senhor chamou eles para fazer, viver e pregar Jesus Cristo, a tempo e a fora de tempo. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, queridos, em nome de Jesus. Salmo 2, verso 8 diz: pede e eu te darei as nações por herança. Quando você orar pela igreja perseguida, pelos irmãos, ore por esses países, ore por essas nações, para que Deus tenha misericórdia delas, para que Deus tenha misericórdia daquele povo, que muitas vezes está sendo oprimido por um regime tirano, que impede as pessoas de conhecer Jesus. Então ore por esses povos, para que Deus os liberte, para que Deus transforme essas nações, para que o Evangelho possa entrar nessas nações, e essas pessoas possam ter oportunidade de conhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Fecha teus olhos. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos.
que estão em lugares tão difíceis, com risco das suas próprias vidas. Tem misericórdia das igrejas, das famílias pastorais, dos membros de todas as famílias, porque tudo que falamos hoje aqui, muito mais, Senhor, é realidade, Deus, e o Senhor bem sabe. Essas famílias estão sendo mortas, perseguidas, espancadas, queimadas vivas, por amor a Jesus, por causa do amor a Jesus e ao Evangelho. Senhor, nós te louvamos por essas famílias, te louvamos por essas igrejas, e colocamos nesta noite os nossos irmãos diante do Senhor. Senhor, fortalece esses irmãos, os ajuda, os livra desse ódio, dessa maldade. Supre, Deus, a necessidade daqueles que perderam tudo, das igrejas que foram construídas com tanto sacrifício e foram destruídas em poucos minutos. Pai, nós como igreja nos colocamos esta noite como intercessores, pedindo que o Senhor ajude esses irmãos, que eles não desistam da caminhada, que o Senhor os renove em graça e em poder, para que eles continuem amando Jesus, crendo na palavra e dispondo as suas próprias vidas, mesmo que seja para a morte. Como Estevão, Senhor, como Jesus, como Paulo, como Pedro, como Isaías, grandes homens de Deus, que morreram por causa da fé, porque eram porta-vozes de Deus. Senhor, ajuda os nossos irmãos, supre todas as suas necessidades, sara as suas feridas físicas, emocionais e espirituais, e que o Espírito Santo continue sendo poderosamente derramado nesses lugares, nessas vidas, nessas igrejas. Os ajuda, Senhor. Mas também te pedimos por nós. Senhor, nos ajuda, porque muitas vezes temos tantas facilidades, Senhor, que negligenciamos o nosso compromisso de levar a Tua palavra a todo aquele que precisa. Às vezes pessoas tão perto de nós, onde não temos nenhum tipo de ameaça, podemos levar a palavra, a santa palavra, e nos calamos. Às vezes companheiros de trabalho, vizinhos, colegas de faculdade, de escola, dentro da nossa própria família, nos calamos. Isso é motivo de vergonha para nós, Deus. Quando olhamos a vida de homens como Estevão, quando olhamos a vida desses irmãos que estão nesses lugares tão difíceis, sofrendo tanta violência, mas estão firmes pregando a palavra, que isso traga vergonha mesmo ao nosso coração, mas uma vergonha positiva, uma vergonha que nos desperte, um constrangimento que nos faça refletir a nossa própria negligência em pregar a palavra àqueles que precisam. Eu te peço por nós, Senhor, como igreja que somos, que temos o compromisso de levar a palavra de Deus a todas aquelas pessoas que precisam de Jesus e de salvação. Mas por fim, Senhor, oramos por estes povos ainda não alcançados, povos onde o Evangelho é proibido, povos onde não há acesso à palavra, onde pregar a palavra de Deus é crime. Deus, tem misericórdia dessas nações. Muda esse estado de coisas, Senhor. Abre esses lugares para o Evangelho, como o Senhor fez com a extinta União Soviética. Vários países que hoje o Evangelho pode entrar, Senhor, e pessoas serem salvas, pessoas crerem em Jesus, mas há lugares ainda, Senhor, neste planeta, como a Coreia do Norte, que não pode, como a China. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dessas nações, dessas populações, que muitas vezes não têm acesso à verdade da palavra, e vivem oprimidos pela mentira. Nós como igreja também nos colocamos como intercessores dessas nações,
O próprio salmista disse: pede e te darei as nações por herança. Nós te pedimos por essas nações, Senhor. Reivindicamos e oramos a Tua palavra. Nos dá essas nações para a glória do Teu nome. Povos não alcançados. Povos que não têm acesso à verdade da palavra e do amor de Jesus Cristo. Nos dá essas nações, Senhor, para a glória do Teu nome. Porque os dias são findos, o Senhor sabe. Cada vez vai ser mais difícil ser cristão neste mundo. Mas nós ainda temos liberdade, Senhor, para clamar ao Senhor, para interceder, para Te adorar, para estar no templo, na igreja, trabalhando pelo Senhor, evangelizando, pregando a palavra de Deus, contribuindo, Senhor, financeiramente. Não temos nenhum impedimento, Senhor, nenhum, zero impedimento. Se não fizermos, é porque não queremos fazer. Então, nos ajuda a Tua igreja. Que a nossa semana seja abençoada. Que ao longo dessa semana possamos nos lembrar dos nossos irmãos perseguidos. Que ao longo dessa semana possamos nos lembrar dos nossos vizinhos que não conhecem Jesus. Dos nossos amigos e colegas de trabalho, de faculdade, de onde for. Dos nossos familiares. Que ao longo dessa semana, Deus, possamos ter uma atitude diferente. Que o Senhor abençoe o deitar, o levantar, o entrar, o sair. Que o Senhor abençoe todos os trabalhos da igreja. Que tudo que façamos na nossa vida e através da igreja seja para a glória do Teu nome. E que toda arma forjada contra o Teu povo caia por terra, Senhor. Que toda arma forjada contra o Teu povo não alcance êxito, mas o Senhor livre o Teu povo de todo mal, Senhor. Para que cada vez mais possamos viver a graça e o poder do Senhor na nossa vida. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa igreja, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as divinas e santas consolações do Espírito, a graça e a misericórdia salvadora em Jesus, esteja em você, esteja na sua família, na sua igreja, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada. Abençoa 5 irmãozinhos aí. A cantina está lá atrás, tá bom? Porque está chovendo. Abençoa 5 irmãozinhos, deseja a paz do Senhor, uma semana de bênção e de graça da parte do nosso Deus. Deus abençoe meus irmãos, vão em paz em nome de Jesus. E fazes cair as barreiras.